Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre design sprint remoto. Qual que é a diferença dele do design sprint presencial para o remoto, quais são as vantagens e quais são os desafios. Primeiro, falando das vantagens, a gente tem que pensar no seguinte: seja pelo distanciamento social, ou seja porque a gente tem pessoas em diferentes partes do mundo que precisam participar, estar numa mesma sala, o design sprint remoto pode resolver esse problema. Quais são os desafios? A gente tem que pensar o seguinte: o design sprint remoto ele tem que ser conduzido de uma forma ainda mais fluida do que um design sprint presencial, onde a gente consegue fazer alguns improvisos se alguma coisa der errada, porque a gente está no ambiente presencial. Já no remoto tem que ser tudo muito mais planejado. Primeiro ponto, a gente tem que pensar, a gente precisa de um time extremamente engajado, porque é muito mais fácil você dispersar quando você está no ambiente remoto, até porque as pessoas que de repente não estão comprometidas com o design sprint, elas podem dar um alt tab ali e você nem percebe que elas estão distraídas até você ver que elas passam a não contribuir tanto com ideias e etc. Já no presencial é mais fácil você perceber se alguém está no WhatsApp ou coisa assim. A gente pede para desligar celulares e computadores e etc. Já no remoto está todo mundo online e é mais difícil você conseguir medir isso. Então um time muito engajado é importante. Por outro lado, é mais fácil você recrutar um time porque as distâncias já não importam mais. Se você tem pessoas extremamente engajadas, dividem dessa dor que esse desafio do design sprint vai tentar resolver, elas podem estar em qualquer parte do mundo, você convida elas, vai ser muito mais fácil você ter uma adesão. Com um bom esforço, você consegue montar um time ainda melhor do que no presencial, de repente planejar em um curto espaço de tempo, sem ter que pensar em deslocamentos, etc. Isso entra nas vantagens também, porque reduz o custo de deslocamento e viabiliza mais o design sprint. Por outro lado, o trabalho prévio tem que ser muito grande. É importante pensar o seguinte: quando a gente faz um design sprint é porque a gente tem um desafio ou uma oportunidade relativamente complexa para enfrentar. Se a gente tem essa oportunidade complexa e ao mesmo tempo a gente tem que aprender como fazer um design sprint e aprender como fazer um design sprint remoto, a gente não pode lidar com esses três desafios ao mesmo tempo. É importante a gente saber como fazer um design sprint, saber como fazer um design sprint remoto e aí conseguir focar só no problema real que a gente precisa resolver. É importante você ter facilitadores com experiência em design sprint, se possível com experiência em design sprint remoto. Se não, peça para esse time, de repente se você tem esse time dentro da sua empresa, peça para esse time fazer ensaios antes de todas as fases do design sprint para ter domínio das ferramentas, ter certeza do que vem em cada momento, etc. E aí na hora de conduzir com todos em sala, eles estão muito mais seguros, eles já sofreram algumas coisas que deram errado e já aprenderam como resolver. Aí sim vai fluir muito melhor. Outra vantagem do remoto é que algumas pessoas conseguem se concentrar muito mais quando estão cada uma nas suas casas, etc, trabalhando. Então isso pode ajudar no resultado do próprio sprint. Um ponto de atenção é o seguinte: a gente não consegue, não é produtivo trabalhar 8 horas num design sprint remoto dentro de uma janela de um dia. Então a recomendação é que a gente trabalhe janelas de 4 horas no máximo. Então ou pega amanhã ou pega à tarde, mas trabalhe dentro dessas janelas. Mesmo que o design sprint leve mais tempo, talvez ele acabe levando um design sprint de 2 dias, leve 3 ou 4. Mas é muito importante que você não exceda esse tempo, porque as pessoas perdem a produtividade muito mais quando elas estão nesse ambiente remoto do que no presencial. É muito cansativo ficar frente do computador ali trabalhando remotamente. Dentro da nossa agenda, a gente vai colocar algumas atividades que ela vai fazer fora desse horário. Por exemplo, começa de manhã, ela faz uma atividade à tarde para entregar no dia seguinte, assim que a gente deixa o tempo mais largo. Outra vantagem de trabalhar assim é porque se você de repente tem uma pessoa que está na Califórnia, outra em São Paulo, outra em Curitiba, né? São Paulo e Curitiba a gente vai ter o mesmo fuso horário. A da Califórnia, provavelmente a gente vai estar trabalhando à tarde no Brasil e eles vão estar trabalhando de manhã lá, trabalhando 4 horas. Todo mundo consegue, você consegue encontrar uma janela ideal assim para que as pessoas consigam trabalhar em horários mais ok, assim, né? Sem estar ninguém trabalhando de madrugada, etc. Claro, se tiver alguém na Austrália e no Japão, aí vai ser mais difícil você sincronizar essa agenda. Europa, Estados Unidos, de repente você consegue encontrar uma janela mais interessante se for um período de 4 horas. Outro ponto muito importante são as ferramentas. A gente tem algumas ferramentas maduras hoje para se trabalhar, mas se for pegar uma curiosidade, o próprio Jake Knapp, que é o criador, né, do Design Sprint, ele comenta que não é muito habituado com Design Sprint remoto, que ele já tentou fazer algumas vezes lá atrás e na época ele fez usando o Google Slides. Ele falou que se bateu um pouquinho e tal, não foi uma experiência muito legal e ele mesmo confessa que não é bem a praia dele. Imagino que hoje, né, eles estão evoluindo nesse sentido, né, e estão amadurecendo esse lado. Porém,
Tem outras empresas, outros profissionais aí que dividem uma experiência, assim como a gente está dividindo aqui, que pode ser bem interessante de boas práticas para o design sprint remoto. A ferramenta é muito importante, né? Na época tinha o Google Slides, hoje tem ferramentas muito mais adequadas para isso. O InVision, por exemplo, que é uma ferramenta de prototipação, tem o Freehand, mas eu confesso que ainda não é uma ferramenta madura para você facilitar um design sprint inteiro, assim, né? Ela pode permitir uma colaboração, etc., mas falta muito para ela estar pronta. Agora, uma ferramenta que a gente usa aqui é o Miro. O Miro é uma ferramenta de colaboração, ele chamava antigamente Real Time Board. É uma ferramenta de colaboração que você consegue criar Zenvoting, pré-definir seus boards, bloquear o que o pessoal não pode mexer. Funciona muito bem para a gente, o Miro atende super bem. Agora, vamos falar o que muda do design sprint presencial para o remoto. Aqui a gente vai contar um pouco como que a gente faz, qual que é a nossa experiência. Então, primeiro eu já falei, trabalhar 4 em vez de 8 horas e outras coisas que deixam de existir ou de repente que a gente tem que trabalhar diferente no design sprint remoto. Primeiro, o pré-sprint ele é muito mais dedicado e mais detalhado. Se no design sprint presencial a gente já tem uma dedicação muito grande em entrevistar usuários e preparar cenários, facilitadores, se capacitar, entrar na jornada do usuário de fato antes de entrar em sala, num remoto a gente tem que fazer isso ainda mais, porque a gente usa esse pré-sprint para fazer alguns pré-assados. O que é um pré-assado? Pré-assado é até um termo que eu estou emprestando aqui do meu amigo Thiago Mori, que é do Botlabs, do Grupo Boticário, que basicamente é o seguinte: a gente prepara previamente algumas etapas do design sprint para quando a gente estiver em sala, essa etapa seja mais rápida, ele está pré-assado. Então, por exemplo, a jornada do mapa, fazer a User Journey ou o Service Blueprint com as pessoas, os participantes, pode tomar bastante tempo. Então, quando a gente está fazendo as entrevistas, a gente começa a montar essa jornada e aí na hora que está rolando o primeiro dia ali que a gente vai desenhar o mapa, a gente traz esse mapa pré-desenhado e com os participantes a gente só corrige o que está fora do lugar, complementa o que talvez esteja faltando, mas é muito mais rápido. E aí depois disso, a gente simplesmente aponta as dores e o processo flui muito mais. É uma das etapas que mais toma tempo no primeiro dia. Então, vale a pena a gente ter esse pré-assado. Aqui a gente construiu a jornada do usuário, um mapa, a gente pré-construiu antes do design sprint, através de entrevistas individuais. Então, ficou bem mais rápido. A gente só revisou o mapa e o pessoal já está apontando dores direto no mapa. Outra etapa que a gente tenta pré-desenhar para ganhar tempo durante o design sprint é o How My Week. Essa a gente consegue fazer na janela do primeiro para o segundo dia. Então, quando a gente mapeia as dores, o processo do How My Week de transformar dores em oportunidades, essa transcrição é muito delicada. Se você não fizer ela bem, você vai acabar fazendo uma pergunta muito abrangente ou muito enviesada. Então, é importante fazer isso com calma. Porém, quando a gente faz isso com 10 pessoas dentro de sala, esse processo leva tempo para encontrar a pergunta certa, etc. Às vezes abre para discussão, você tem que ficar moderando. Então, é uma etapa que a gente faz internamente. Normalmente, a gente facilita os design sprints em 2 designers. Esses 2 designers fazem, num dos intervalos, se reúnem para transformar essas dores em oportunidades e aí já chega no design sprint com as perguntas e aí o time vai colaborar só com as ideias, que é o que realmente importa. Então a gente ganha bastante tempo e ao mesmo tempo não perde em qualidade, em resultado. Outra etapa do design sprint que a gente suprime de trabalhar com todos os participantes e trabalha só com os facilitadores é o storyboard. O storyboard, o próprio Jake Knapp comenta que é uma etapa que ele escreveu no livro, mas que na prática não funciona tão bem. E no design sprint 2.0 tem uma sugestão dessa etapa diferente, um pouquinho mais interativa, que não fica patinando tanto. Mas se for pensar na real funcionalidade do storyboard, basicamente a gente precisa colocar as ideias dentro de uma ordem cronológica. E essa ordem cronológica, a gente não precisa de um grupo de 10 pessoas, ou seja lá quantas pessoas estão em sala, para montar essa ordem lógica. Se a gente parar o design sprint com a decisão tomada das ideias, da ideia que vai seguir para se transformar num protótipo, e pegar um time com experiência, que normalmente a dupla de facilitadores vai ter essa experiência de sobra, para entender qual que vai ser esse storyboard e definir sem a participação de todos,
todos, é algo que não vai ficar autoritário de forma alguma, né? E vai trazer o mesmo resultado em muito menos tempo, porque aí a gente não precisa envolver todos, o design sprint não fica mais longo por causa disso e o resultado é o mesmo. Então o storyboard é algo que a gente suprime, inclusive dos nossos design sprints presenciais, a gente tem suprimido essa etapa para fazer só entre os facilitadores e depois a gente só valida com o decisor. Tá tudo certo, funciona muito bem. E aí, se a gente for falar da prototipação, dificilmente são raros os casos onde a gente precisa da participação de todos para criar esse protótipo. Porque para criar o protótipo, a gente precisa de pessoas com experiência em transformar aquela ideia em interfaces, interações ou o desenho de um serviço. Se existe a real necessidade da participação dessas pessoas, a gente mantém elas em sala e aí faz mais um dia para isso. Se não, a gente toca isso com um time de profissionais ali, designers, UX designers experientes nisso, para transformar aquilo em um protótipo, para planejar esse protótipo, e aí a gente libera o resto do time para voltar ao seu trabalho normal e consulta eles quando a gente precisa, em algum momento de dúvida e etc, e eles colaboram remotamente. E aí na hora de validar, essa também é uma etapa que tranquilamente a gente pode fazer remoto. Tem ferramentas como o Lookback, que é uma ferramenta própria para fazer validação remota, e tem também ferramentas de videoconferência, que você pode gravar o vídeo e fazer essa entrevista. O mais importante é você planejar bem essa rotina, planejar o protótipo, planejar essa rotina de tarefas que o usuário vai fazer numa entrevista para a etapa de validação e conseguir conduzir isso de uma maneira inteligente, que vá conseguindo captar o feedback sem enviesar ou conduzir o usuário para algum caminho que às vezes intrinsecamente a gente quer que ele siga, né? Então isso é uma validação bem feita, independente de ser remota ou presencial. De forma geral, é assim que a gente trabalha o design sprint remoto. Tem vantagens, tem desvantagens, mas eu gosto muito desse formato de trabalho. Acho que viabiliza muitas vezes cenários onde a gente não consegue reunir todo mundo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhem aí com colegas, curtam o vídeo. Se tiverem perguntas ou comentários, mandem aqui embaixo que eu vou ter prazer em responder. Combinado? Obrigado, gente, e até a próxima.